Olá, queridos, bem-vindos à segunda semana do nosso propósito de jejum e oração. Estamos nessa jornada de 3 semanas com a intenção, com o propósito de receber do Senhor a mentalidade de discípulo. Nós começamos na semana passada falando sobre conhecer a Cristo e essa semana estamos abrindo esse novo assunto. Ao longo de toda essa semana vamos falar sobre viver Cristo. Conhecer Cristo é muito importante, necessário, e começamos com isso na semana passada, justamente porque é o primeiro passo. Antes que Jesus dissesse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, Jesus teve que convidá-los para o seguir, dizendo, venham após mim, venham conhecer quem eu sou, viver e experimentar o meu poder, aprender as minhas palavras, os meus ensinamentos, descobrir quais são as características que trazem vida verdadeira. Agora, essa segunda semana ela é tão importante quanto, porque se conhecermos a Cristo apenas, mas isso não provocar nenhuma mudança em nós, esse conhecimento ele não se torna frutífero. E a grande verdade é que o Senhor não quer que vivamos uma vida em que somos fartos de conhecimento, mas deficientes na vivência, na aplicação deste conhecimento. Então, viver Cristo tem a ver com aplicar, com experimentar na prática tudo aquilo que aprendemos na semana passada a respeito de quem Cristo é. O fato dele ser o pão da vida, dele ser o bom pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a porta das ovelhas, ele é todas essas afirmações de Jesus a respeito de quem ele é, isso precisa provocar em nós alguma atitude, alguma ação, alguma mudança, algum realinhamento ou reposicionamento para que as nossas vidas possam refletir a verdade de quem Cristo é. Isso que significa viver Cristo. E o apóstolo Paulo é um exemplo perfeito, porque no livro de Filipenses, em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala muito poderosamente a respeito desse conceito do que significa viver Cristo. Versículo 19, ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre, ele está preso e ele está escrevendo para a igreja do Senhor, dizendo assim, eu sei que morrer é lucro, eu sei que viver é estar na eternidade com o Pai. Contudo, permanecer em carne é proveitoso para vocês. O meu ministério está abençoando vocês. Isso é proveitoso para vocês. Então eu sei que Deus vai me segurar aqui mais um pouco. Mas enquanto eu estou aqui na terra, o meu viver é Cristo. E ele fala sobre abandonar todo o restante. Ele fala sobre todo o restante ser dispensável, ser descartável, quando nós contemplamos a grandeza de quem Cristo é. E ele diz algo aqui no versículo 20 que chamou a minha atenção poderosamente, quando ele diz, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. E eu pergunto para você, será que Jesus precisa ser engrandecido? Essa palavra engrandecido, ela é a palavra grega megaluno, que significa magnificar, tornar grande. Será que Cristo precisa ser magnificado, engrandecido? Será que ele não é grande o suficiente? A segunda pergunta é, se de fato a gente descobrir que ele precisa ser magnificado e engrandecido, a pergunta é, será que ele está sendo engrandecido através de você? E para explicar isso para você, eu uso o exemplo de 2 instrumentos científicos que cientistas usam para fazer pesquisas aí em todos os lugares. O primeiro é o telescópio.
O telescópio é um instrumento que você aponta para o céu para poder observar os objetos celestiais que estão tão distantes e você magnifica eles, você os engrandece na sua perspectiva, nos seus olhos, para poder observar os detalhes e poder observar as suas características. Eu me lembro de vários anos atrás, quando os meus pais me deram um telescópio de presente de Natal e eu amava observar os detalhes da Lua ou de planetas como Marte, Saturno principalmente, de ver os anéis de Saturno. Muito marcante aquilo foi para mim. O telescópio faz isso, ele magnifica aquilo que é grande, porém está distante. Eu creio que é isso que Deus quer fazer através de nós. Porque Cristo é grande, Cristo é imensurável. Porém, existem pessoas à nossa volta que estão tão distantes de Cristo, que nos olhos deles, Cristo é um pontinho no céu, como uma estrela que não pode ser contemplada em detalhes. E essa distância, ela só pode ser remediada através da vida de alguém que comunica quem Cristo é através do seu próprio viver. Então, usando essa analogia, Deus está te chamando para ser um telescópio. Porque existem pessoas à sua volta que reconhecem Cristo apenas como uma figura histórica, ou talvez um profeta, ou talvez nem reconheçam a existência de Cristo na história. E é para essas pessoas que Deus está chamando você para viver a vida de Cristo, para magnificar, para aumentar, para engrandecer Cristo aos olhos dessas pessoas, para que ao se relacionarem com você, elas também possam, através de você, experimentar a grandeza de quem Cristo é. Que através da sua vida, Deus possa comunicar o poder de Cristo, o amor de Cristo, o carinho de Cristo. Porque você foi chamado para ser essa ferramenta que engrandece Cristo nos olhos daqueles que estão distantes dele. Eu disse que eu ia falar sobre dois exemplos. O primeiro instrumento era o telescópio, o segundo instrumento é o microscópio. O microscópio faz o quê? O microscópio também aumenta a imagem de coisas pequenas. O telescópio traz para mais perto a imagem de coisas grandes que estão distantes. O microscópio magnifica coisas que são pequenininhas. Queridos, eu vou dizer para você uma coisa. A sua vida vai magnificar alguma coisa, mas é o seu papel determinar o que a sua vida magnificará. O que a sua vida vai engrandecer? Será que a sua vida engrandece Cristo? Ou será que a sua vida engrandece as coisas pequenas deste mundo que não têm verdadeira relevância eterna, que não têm impacto para o seu futuro e não têm poder de edificação, de cura, de restauração e transformação? Será que você está sendo um telescópio ou você está sendo um microscópio? Eu vou dizer para você, a geração de Moisés pecou justamente por conta disso, porque eles engrandeceram a coisa errada. No momento em que Deus deu a eles a oportunidade de enxergar a grandeza dos frutos da terra e a grandeza do Deus que os tinha livrado do Egito, eles escolheram ser microscópio ao invés de telescópio. Eles escolheram aumentar a imagem dos seus inimigos ao invés de apontar os seus olhos para Deus e perceber que Deus, na verdade, tinha uma grandeza que suplantava os seus inimigos infinitamente. E quando nós engrandecemos a coisa errada, nós inevitavelmente comprometemos o nosso propósito e o nosso futuro. Então entenda isso. Deus quer usar a sua vida para magnificar, para engrandecer a pessoa de Cristo nos olhos daqueles que não o conhecem, que estão distantes dele. Para que na sua vida esteja presente o amor de Cristo. Para que na sua vida esteja presente o poder de Cristo. Para que através da sua vida eles possam descobrir que aquilo que Cristo ensinou é vida, aquilo que Cristo ensinou é real, é verdade, aquilo que Cristo ensinou funciona. E eles verão isso através de você. Você foi chamado para viver a vida de Cristo. E ao longo dessa semana vamos falar um pouco sobre isso. Que viver Cristo significa proclamar o Evangelho de Jesus. Viver Cristo significa imitar o exemplo de Jesus Cristo. Tudo o que ele disse e ensinou. Viver Cristo significa
perseguir o conhecimento de Jesus. Viver Cristo significa estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que nos impede de caminhar com Ele. Viver Cristo significa colocar o nosso foco, nosso objetivo, nosso desejo primário na pessoa de quem Ele é, para experimentá-lo e para que a sua vida se manifeste em nós. Seja o telescópio, digamos, que Deus te chamou para ser. E se permita ser ministrado pelo Senhor ao longo dessa semana, para que você possa entender, perceber como a vida de Cristo pode ser demonstrada através de você, para aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Eu espero que você esteja entusiasmado e que suas forças estejam renovadas para essa segunda semana. Em nome de Jesus.